Opa, vamos lá que nesse vídeo aqui é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que eu vou te falar tudo sobre um concurso para violino que tem aqui no Brasil. São pouquíssimos concursos que se tem para violino aqui no Brasil. Vou te explicar o que é, quanto ganha, como funciona e vou te mostrar agora nos próximos dias. Eu tô indo levar o meu filho para participar. Ele passou na primeira fase de um concurso. O meu filho e mais dois alunos meus de 9 anos de idade, o meu filho no turno de 15 anos de idade, e vou te explicar tudo sobre o concurso nesse vídeo e nos próximos dias, em vários vídeos, você vai me acompanhar nessa viagem. Nós vamos sair daqui de Indaiatuba e vamos lá para Porto Alegre, mostrar o dia a dia, as provas, vamos conversar com o pessoal da organização, falar sobre os bastidores do concurso. Então fica ligado e, por favor, se você estiver gostando, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo para que eu possa criar mais conteúdos assim para você aqui no canal. Bom, então é importante que você se inscreva no canal e já ative as notificações para você receber todas as notificações. Porque quando eu for lá para Porto Alegre, vou levar minhas coisas, a câmera, celular, microfone, tudo, e vou gravar alguns conteúdos para vocês lá. Espero que dê tudo certo para editar pelo meu MacBook ali que está carregando, né? E aí eu vou postar para vocês e vocês vão também me acompanhar nos stories, nos meus stories do meu Instagram, @RicardoSander. Vocês vão ver o meu dia a dia lá, vão ver pedacinhos da prova, vão ver já no dia a dia acontecendo as coisas. É importante então você me seguir lá no Instagram ou no TikTok, Facebook, e eu vou estar postando diariamente as coisas que vem acontecendo lá no concurso em Porto Alegre. Sem contar toda a viagem, onde a gente vai ficar hospedado, encontrando o pessoal lá e tudo mais. Quando é que a gente ficou sabendo desse concurso que tem na Casa da Música, lá em Porto Alegre? A gente ficou sabendo desse concurso a primeira vez em 2018, se eu não me engano, foi quando eles criaram esse concurso a primeira vez. Aí eu inscrevi o Guilherme tinha 8 anos, e inscrevi ele para o turno dele. Já vou explicar daqui a pouco para vocês como é que funciona os turnos, as idades, o repertório que tem que ser tocado e tudo mais. Fica aí até o final. Aí eu inscrevi o Guilherme nesse concurso e não tinha fase online. Isso aí 2018, então era antes da pandemia, né? Então, o que acontece? Não tinha gravações, coisas online, era muito difícil, ninguém falava de gravações online nessa época, né? Aí eu inscrevi o Guilherme nesse concurso e tava tudo ok. E a gente inscreveu ele, acho que lançou em fevereiro ou março daquele ano, lançou as inscrições e ele ia acontecer em outubro de 2018. Se eu não me engano, era a primeira edição, tá? O que aconteceu? Quando foi em final de maio, ou começo de maio, ou final de maio, o Guilherme sofreu um acidente. Ele foi com a Débora na academia, eu tinha saído para pedalar nesse dia, e ele estava brincando, como ele ia sempre com a gente na academia, naqueles boxes de crossfit a gente fazia na época, e ele ia sempre com a gente, ficava ali do lado brincando, né? E aí a Débora estava fazendo exercício, né? A Débora é minha esposa, e aí ele pulou, ele se pendurou na barra, pôs uma caixa daquelas de madeira embaixo, subiu, se pendurou na barra, como ele fazia sempre, ele fazia isso todo dia. Daí ele caiu, ele pulava, né? Ele pulava no chão. Quando ele pulou, dessa vez que ele pulou, ele caiu de cotovelo no chão. E aí, meu amigo, essa bolinha aqui do cotovelo, ela que faz a ligação desse osso com esse daqui, ela saiu daqui e veio parar aqui em cima no braço dele. Veio parar aqui, ó, a bolinha. Saiu daqui de baixo e veio parar aqui em cima. Ela faz a junção, né? Ela faz esse movimento dessa parte com essa. E aí ele começou a gritar, a berrar. O Guilherme não é de berrar, gritar quando ele tá machucado, alguma coisa, ele não faz nada, mas quando ele grita é porque tá acontecendo alguma coisa, quando ele fica desesperado mesmo. E a Débora percebeu que era alguma coisa muito séria. Levou ele pro hospital, correndo, no hospital da Unimed, que era em Salto, uma cidade aqui bem próxima, uns 20 quilômetros, 15.
Quando chegou lá não tinha CTO, teve que voltar correndo, aí que ela lembrou, né, na hora do nervosismo. Eu tava pedalando nesse dia, era um feriado, era uma quinta ou sexta-feira feriado, e aí o Guilherme inscrito nesse concurso e a gente com uma viagem comprada para julho para o Beto Carreiro. Mas o concurso era em outubro de 2018 que ia acontecer. E o Beto Carreiro era em julho. E isso daí era maio. E aí então, resumindo, o Guilherme, né, o médico tentou pôr essa bolinha de volta no lugar. Se ela ficasse, ele só ia imobilizar. Não teve jeito. O médico falou que se ele pegasse um pouquinho mais de lado, podia massacrar esse osso e aí perdia esse movimento do braço, né? E ele sempre estudando violino desde os 3 anos, então a gente ficou muito preocupado. Aí ele fez uma cirurgia, botou 2 pinos aqui que seguravam aquela bolinha no lugar, ficou engessado, ficou um tempão. Ele, resumindo, a gente em julho foi viajar para o Beto Carreiro, fomos para Balneário Camboriú, e ele foi de gesso ainda, não pôde aproveitar o parque direito, não tinha como mudar a data da viagem, tinham passagens aéreas compradas e tudo mais. E eu já tinha comprado também as passagens aéreas do concurso que ia ter de violino, tá? O que aconteceu? O Guilherme se machucou, ele ficou 2 meses e meio engessado com esses pinos, os pinos entraram para dentro, a pele fechou, ele teve que fazer mais uma cirurgia. Para ele resolver o problema foi uma cirurgia. Para tirar os pinos teve que fazer mais uma, porque os pinos entraram para dentro do braço porque ele não parava quieto. E aí fechou a pele e os pinos ficaram lá dentro do braço. Aí então ele fez mais uma cirurgia, tirou os pinos. Como ele ficou 2 meses e pouco engessado, o braço travou. Nisso aí ele começou a fazer fisioterapia, resumindo, em finalzinho de setembro, né? Então ele fez fisioterapia de julho até setembro. Quando estava em finalzinho de setembro, ele ia receber alta da fisioterapia, né? E a gente não sabia ainda como que ia ser a recuperação dele. Aliás, desculpa, a gente já sabia, porque ele estava ficando 100% já. Quando ele ia receber a alta na terça-feira, no sábado, porque tinha já voltado todos os movimentos, estava tudo normalzinho, depois de 2 meses e meio, ele vai no aniversário de um amigo e se machuca no gol. O amigo chuta a bola, dá um tranco aqui, começa a ficar ruim o braço dele de novo, esquentar, inchar, ficar duro. Resumindo, ali a gente fica 1 semana correndo atrás do que era. Minto, não era final de setembro, isso aí já era começo de outubro. Por quê? Porque o concurso era na outra semana de quando ele ficou ruim. Quando ele fica ruim é o dia 11 de outubro, no outro dia era o dia das crianças. Eu lembro porque ele chorava e falava assim, eu não acredito, vou ter que passar o dia das crianças internado aqui. E resumindo, ele teve que passar 15 dias internado naquela vez no hospital, 15 dias, corria o risco de ficar 21. E esse período que ele ficou internado era justamente a semana do concurso lá em Porto Alegre que a gente ia fazer. Então eu paguei tudo e ele não foi, a gente não conseguiu ir, porque ele ficou internado, porque ele tinha pego uma bactéria hospitalar, não se sabe se na primeira cirurgia ou na segunda, e quando ele machucou na segunda vez o braço, segundo o médico, poderia ter machucado o dedão do pé, a bactéria ia para lá, mas ele machucou no mesmo lugar e a bactéria veio para cá. Resumindo, nessa vez ele ficou depois mais uns 2, 3 meses com fisioterapia, depois de sair do hospital depois de 15 dias. Ele perdeu esse movimento aqui, né, de pronação e supinação, de fazer isso aqui, ó, o Guilherme não faz mais com o braço. Então ele tá com a mão assim, aí você fala para ele, faz assim, ele só faz assim, ó, não vira. Nem se você pegar aqui, ele não vira mais, tá? Então ele perdeu esse movimento, ficou internado e nós perdemos o concurso. Então, te contei toda essa história, por quê? Porque a gente perdeu a passagem, eu liguei na companhia, peguei um atestado dos médicos, da diretoria do hospital, para tentar mudar a passagem, porque eu falei, perdeu o concurso, tudo bem, mas pelo menos a passagem, se não me engano, na época eu tinha gasto uns R$1.800, isso em 2018, era muita coisa. E eu falei assim, poxa, pelo menos a gente vai um final de semana lá em Porto Alegre e passeia, né? Faz um passeio lá, sei lá, ou troca por outra passagem. Mas não consegui, perdi todo o valor da passagem.
perdemos todo o investimento que a gente havia feito. E aí então, quando ia ter de novo esse concurso, se eu não me engano, acho que foi em 2020 daí, porque concursos de violino geralmente é a cada 2 anos, aí entrou a pandemia. Eles anunciaram o concurso e depois acho que cancelaram, adiaram, não sei o que aconteceu. E a gente também não conseguiu fazer em 2020, 2022, não me lembro. Enfim, depois acho que teve em 2022, não dava certo pra gente, mais uma edição. E agora, então, em 2025, anunciou em 25 de março de 2025, abririam as inscrições que ficariam abertas até dia 25 de maio. Então, teriam esses 2 meses para fazer a inscrição. Então, a gente ficou sabendo lá para o dia 15 de março, 10, início de março, a gente ficou sabendo que iria ter. Decidimos que ele ia fazer, então. E ali a gente falou com a professora dele, que está dando aula para ele agora, que é a Elisa Fukuda. Conversamos com ela, falamos assim, olha, tem um concurso de violino lá em Porto Alegre e o Guilherme quer fazer, o que você acha? E ela, vamos fazer e tal, olhamos o edital e definimos o repertório dele, então que seria na primeira fase, que era mandar vídeos, né? Então tinha que ter uma música brasileira na primeira fase e uma peça do volume 7 ou 8 do Suzuki, ou 6 ou 7. 6 ou 7 do método Suzuki. Isso, 6 ou 7 do método Suzuki. Aí então a gente mandou de peça brasileira, ele tocou o Batuque do Flauzino Vale, e, que é para violino solo, e também ele tocou o Allegro de Fiocco, que está no volume 6 do método Suzuki, tá? Já vou explicar como que é a técnica, como que é a separação das idades, dos repertórios do concurso, aguenta aí. Aí então, a gente decidiu a parte do Guilherme, vai fazer isso, e repertório. E o repertório, se passar da primeira fase, né? Se ele passasse da primeira fase, que ele passou agora, a gente já sabe, então ele teria que escolher uma peça do volume... Não, minto, desculpa. Ele teria que tocar um movimento do concerto em Lá menor de Bach, né, de peça de confronto. O que é peça de confronto? É uma peça que todo mundo que for lá fazer tem que tocar. Você precisa tocar aquela peça se você se inscrever nesse turno dessa idade. Então, todos os candidatos da mesma idade, da faixa etária que eles estipularam do turno 2, tem que tocar o concerto em Lá menor de Bach. Se não estiver tocando, não pode participar. E uma peça de livre escolha. A peça do Guilherme de livre escolha é a Chacona de Vitali, tá? Chacona de Vitali, e uma peça muito bacana. As duas peças tem lá no canal do Guilherme para vocês verem ele tocando, tá bom? Todas as peças que ele vai tocar lá, ele já tocou, e aí tem no canal do Guilherme. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o canal do Guilherme. Inclusive, ontem, domingo, roubaram o canal do Guilherme, o e-mail dele do Gmail, e ele perdeu o canal que ele já tinha, com 2.000 inscritos praticamente, e aí ele perdeu, ficou muito triste aí, muito chateado com isso, mas nós já criamos um novo canal e já estamos postando vídeos novos lá, tá bom? Nesse meio tempo aí também, o que aconteceu? Eu falei assim, bom, eu tenho alunos, eu dou aula, tenho vários alunos, e eu falei assim, deixa eu ver se dentro desses turnos aqui, que eu já vou explicar o que é turno para você no concurso, deixa eu ver se algum aluno meu se encaixa. Aí eu fui ver. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Como que é que funciona o concurso? O concurso é assim, tem esse concurso, ele tem primeiro turno, segundo turno e terceiro turno, ok? O primeiro turno, se eu não me engano, ele é para crianças de 6 a 11 anos de idade, tá? Então, de 6 a 11 anos de idade é o primeiro turno. O que contempla e que tem que tocar no primeiro turno? Tá lá escrito, você tem que tocar no primeiro turno uma peça brasileira, você pode escolher, e tem que tocar, se eu não me engano, o primeiro ou terceiro movimento do concerto de Zeitz para violino e orquestra, que são aquelas segunda e terceira peça
do método Suzuki volume 4. Então, tem que ter de 6 a 11 anos, tem que tocar uma peça brasileira e tem que tocar ou a segunda peça ou a terceira peça do volume 4 do método Suzuki, para a primeira fase. E aí, a primeira fase é gravar vídeo dessas peças, ou pegar um vídeo que você já tem e enviar. Aí eles iam aprovar ou reprovar, e aí você vai para Porto Alegre na segunda fase, que é o que a gente está fazendo aí depois de amanhã, tá bom? E você já está vendo esse vídeo, provavelmente já está rolando. E eu vou gravar o conteúdo aí direto. Então, o primeiro turno é isso. Dito isso, eu falei assim, poxa, eu tenho 2, 3 alunos aqui que poderiam fazer. Eu tenho o Davi, tenho o Theo e tenho o Natanael. Conversei daí com os 3 pais e mães desses alunos. Por quê? Aqui no Instituto Educação do Talento, nós não temos e não estimulamos essa coisa de competição. Não estimulamos isso. A gente utiliza o instrumento como uma ferramenta de desenvolvimento de habilidades para a vida das pessoas. E não queremos formar profissionais aqui e tudo mais. Enfim, então, mas eu cheguei para os alunos e falei assim, olha, existe um concurso, tem um prêmio em dinheiro, que já vou falar para vocês qual é, e o meu filho vai fazer no turno da idade dele. Eu estou olhando aqui e o seu filho pode participar se quiser. O prêmio é tanto, tem que tocar isso. Se vocês quiserem, eu tenho que dizer uma coisa. A gente tem que conversar com as crianças primeiro, com os filhos de vocês, se eles querem participar. Por quê? Porque concurso é uma competição. E no final, alguém ganha e alguém perde. Então, eles precisam e vocês precisam estar alinhados em relação a isso. Principalmente quando a gente fala de uma criança de 9 anos, que são os meus alunos, esses 3 alunos meus. São 3 alunos de 9 anos de idade. São crianças que a gente pode pôr numa situação dessa e, no final, ela vem a perder, que as chances existem, é 50% de chance de ganhar, 50% de perder, é ou não é? Um concurso? Então, existe essa chance e isso pode vir a frustrar a criança. Então eu expliquei isso para os pais. Depois os pais falaram assim, não, Ricardo, a gente está de acordo, a gente quer conversar com ele. Aí conversamos junto com as crianças. Olha, eu, os pais e a criança, de cada um desses 3 alunos. Olha, é assim, tem esse concurso é uma competição, no final você pode perder, e perder ninguém gosta, a gente pode ficar triste, mas a gente tem que saber que não acabou o mundo, que acontece assim, 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 assado. Vocês querem participar? E aí então, os pais do Davi, como o Davi ficou 2 anos sem fazer aula comigo, ele começou comigo com quase 3 anos, e depois ele voltou agora. Ele começou com 3 anos, ficou até os 7 anos, daí ele saiu, ficou 2 anos fazendo aula em outro lugar, e aí depois ele voltou, acabou de voltar, faz 3 meses a fazer aula comigo. E os pais perceberam que assim, que ele, olha, ele tá com uma defasagem grande, por mais que ele tá no repertório, mas ele ficou com uma defasagem, né, do jeito que a gente trabalha aqui no Instituto, então a gente prefere não fazer. Então, o aluno Davi desistiram, não quiseram fazer. O meu aluno Theo e o meu aluno Natanael, inclusive o Theo é presencial, né? Eu tenho todas as aulas gravadas do Theo, né? Eu disponibilizo no meu curso de professores que eu tenho. Eu gravei as aulas do Theo desde a primeira aula dele, quando ele tinha 5 anos de idade. E ele começou em agosto, quando ele tinha 5 anos de idade, e eu gravei todas as aulas dele do zero absoluto até ele chegar no final e concluir o volume 3 do método Suzuki. Hoje ele está no volume 4. Então eu tenho todas as aulas, são mais de 100, 110 aulas gravadas que eu disponibilizo para os professores dos meus cursos de professores assistirem. Inclusive, dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo, tem link aí, e na minha bio do meu Instagram também tem link dos meus cursos online e dos meus cursos mais de entrada que tem, mais acessíveis para você conhecer o meu trabalho. Conversado então com os pais do Natanael, o Natanael é de Mato Grosso, da cidade de Colíder. E aí lá em Colíder, longe, né? Mais ainda de Porto Alegre, falei com eles, eles toparam, conversamos com a criança, alinhamos tudo e eles toparam participar.
Aí então, a gente sentou, os alunos, o aluno e os pais, e falou assim: olha, o repertório que tem que tocar é esse, vamos definir. Então a gente definiu qual era o repertório que a gente ia tocar. E aí também entendemos o seguinte, né? Eu falei para eles, falei assim: olha, se vocês topam a gente fazer o concurso, então os próximos 2 meses vão ser focados nisso daí. Nós vamos focar no repertório do concurso, para a gente passar na primeira fase e depois ir para a segunda fase lá para Porto Alegre. E aí então foi o que a gente fez. Então o Gui, a gente começou a fazer as aulas focadas no batuque, que ele nunca tinha tocado o batuque, só tocado brincando assim sozinho em casa. Então fizemos as aulas com batuque, ajudei ele aqui em casa nos estudos. Escolhemos também a Chaconne de Vitale, passamos com piano, concerto em Lá menor de Bach, a professora Elisa Fukuda foi acompanhando ele de perto, né? Ele já tinha tocado a Chaconne de Vitale, o concerto em Lá menor de Bach, que ele tinha tocado talvez quando ele tinha uns 9 anos de idade, alguma coisa assim, agora ele tem 15, né? E então viemos preparando todo esse repertório. Nós não comentamos, não publicamos nada que iria participar, né? Então, geralmente um concurso, ninguém fica falando, né? Ah, tem um concurso, nós vamos falar, nós vamos fazer, né? Para que os concorrentes não vejam o que você está fazendo, né? Como você está fazendo, o que você está tocando, enfim, tem essas coisas, né? E aí então, sobre o segundo turno, que eu não falei aí para vocês, falei só do primeiro turno, o segundo turno ele vai dos 12 anos, se eu não me engano, até os 16 anos. Então o Gui tá com 15, ele tá quase batendo ali na trave do limite do segundo turno. Então, no segundo turno, tem que ter essa idade, de 12 a 16 anos. Ele tem que tocar, na primeira fase, uma peça brasileira, que o Gui tocou o Batuque do Flauzino do Vale. E vocês podem ver aqui na descrição do vídeo lá no canal dele. E tinha que tocar uma peça do livro 6 ou 7, ou 5 e 6. Acho que uma peça do livro 5 ou 6 do Suzuki. Ele tocou Alegro de Fioco. Passou na primeira fase, graças a Deus, estudou bastante. E agora na segunda fase, que nós vamos para Porto Alegre, ele vai tocar Chaconne de Vitale e o primeiro movimento do Lá menor de Bach. E o terceiro turno é de 17 a 26 anos de idade. Aí tem o repertório deles lá que eu não vou lembrar. Mas tem concerto romântico, etc. Quais são os prêmios, Ricardo? No primeiro turno, que é dos meus alunos, na verdade tem uma coisa aí que aconteceu. Quando eles lançaram o edital, assim que eles lançaram, eu abri e li, eu e o Gui. E tinha um valor de prêmio para o primeiro turno, para o segundo e para o terceiro. Depois de 1 ou 2 dias, quando a gente entrou, tinha mudado o valor. A gente não tem print para provar isso, para falar, mas foi o que aconteceu. A gente tem certeza que quando a gente entrou na primeira vez, né, pode ter sido um erro, não sei, mas na primeira vez, acho que era 1.000 e pouco o primeiro turno, 2.500, se eu não me engano, o segundo turno, e 4.500, alguma coisa assim, o terceiro turno. Daí mudou tudo, e aí então ficou sendo, acho que R$ 800 o primeiro turno, 1.700 o segundo turno, que é do Gui, e R$ 6.000 o terceiro turno, tá? Então ficou muita coisa para o terceiro turno. No segundo turno, nós, né, eu, o Gui e os meus alunos, vamos participar e vamos ficar no prejuízo ainda que a gente ganhe o prêmio. Por quê? Né? Só de passagem, depois eu vou fazer um vídeo aí falando dos custos que a gente teve, no próximo vídeo eu vou falar esses detalhes, tá bom? Mas só de passagem a gente gastou R$ 1.000, só de passagem, porque eu comprei bem antes. Eu não fiquei esperando sair o resultado, eu arrisquei em comprar um mês antes quase as passagens, minha e do Gui de avião, porque não dá para ir de carro, daqui de Indaiatuba para Porto Alegre é mais de 20 horas de carro. Como que você vai? Você vai sair 2 dias antes ainda? Vai ficar super cansado, né? Não dá para ir de carro daqui para lá. Então a gente precisou comprar as passagens de avião. Então a gente gasta R$ 1.000 de passagem de avião, a gente gasta mais de R$ 800 de estadia em Airbnb, que a gente vai ficar num quarto lá de Airbnb. Então
A gente vai ficar do dia 12 ao dia 16. Eu percebi que o concurso começava no dia 13 e ia até o dia 15, que é o recital dos vencedores. Então eu falei, poxa, não dá para chegar no dia, vai que a gente chega na correria lá, né? Acontece alguma coisa. Então pusemos a ida no dia 12 de junho e a volta no dia 16, que é segunda-feira de manhã, que depois que acabou o concurso. Então esse está sendo toda a correria que a gente vem fazendo, né? O Theo, que é nosso aluno aqui do Instituto Presencial, também compraram as passagens, vai o pai, a mãe e ele, né? Ele tem só 9 anos, tá? Estão super animados. E o Natanael, que é o meu aluno 100% online, inclusive nós vamos nos encontrar a primeira vez pessoalmente. O Vinícius, que é o pai do Theo, o Vinícius já faz os meus cursos de professor faz praticamente quase 10 anos, 9 anos que ele faz os meus cursos, 8 anos talvez, que ele faz os meus cursos de professor e faz o meu curso de aluno também. E aí em 2020, com a pandemia, o Natanael tinha 5 anos também, se não me engano, ele vinha começando a ensinar o Natanael, estava com muita dificuldade, porque pai é pai, não é professor. Aí ele colocou comigo online e a gente começou ali do meio do método Suzuki volume 1 e hoje ele já está indo para o final do Suzuki volume 4 com 9 anos de idade, né? E a gente nunca se viu pessoalmente, vamos nos conhecer pessoalmente lá em Porto Alegre, no concurso, eu, o pai do Natanael e o Natanael. Então nós vamos para lá, vou trazer para vocês aqui todas as novidades, vou mostrar o nosso quarto, vou mostrar como que é o concurso, vou gravar a prova, vou fazer muita coisa legal aí para vocês. Fiquem ligados que vocês vão gostar. Vai aparecer aqui no canal do YouTube, Dicas para Violinistas, ative as notificações, vai deixando seus comentários aqui, leia sempre a descrição também, vamos trocando ideia e acompanhe no meu Instagram, @RicardoSander, eu vou postando lá nos meus stories todos os dias o que a gente estiver fazendo, quando a gente for embarcar no avião, quando a gente chegar em Porto Alegre, no Airbnb que a gente vai ficar, quando eu encontrar o Vinícius, nós vamos gravar conteúdo lá, já falei com a organização do concurso e o pessoal topou deixar a gente fazer um bastidor do concurso, falar com a banca, com a banca do júri, fazer uns vídeos lá sobre o concurso da Casa da Música lá de Porto Alegre. Bom, então ficou bem extenso esse vídeo, mas muita história, muita informação sobre o concurso, né? Então agora eles estão arrumando todas as coisas, eles e nós vamos para lá para Porto Alegre na quinta, o Vinícius vai na quarta já, sai lá do Mato Grosso, vai de ônibus até Cuiabá, depois pega um avião até Porto Alegre, né? Então eles passaram na primeira fase, deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha anotado aqui, depois eu vou fazer um próximo vídeo aí para vocês para falar os próximos passos, como que está sendo a preparação. A gente tem que comprar roupa, porque lá em Porto Alegre é muito frio. Você imagina o Vinícius lá no Mato Grosso, que só está acostumado com calor, 2 dias de frio por ano no máximo, né? Vai para lá, bem quando a gente vai, a mínima é 7 graus, a máxima 16 nos dias que a gente vai estar lá. 7, 8, 10 graus a mínima, né? E é um frio mesmo. Então, comprando roupa, fazendo as coisas das passagens, arrumando a mala. Fica aí que eu vou fazer logo um vídeo antes de a gente ir. E nos meus stories vou postando aí tudo como que a gente vai estar passando por lá, ok? Então, se você está gostando desse tipo de vídeo, manda o seu comentário aí, deixa um comentário, fala o que você está achando, qual que é a sua curiosidade. Manda a sua curiosidade aqui e a gente comenta e responde para você também, ok? Obrigado e até mais.